Oi, boa noite. Quanto tempo eu não faço uma live? Tudo bom, Dani? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Um prazer ter você aqui para a gente Obrigada. falar aí sobre um tema cabeludo, mas Verdade. importante, né? Para a gente falar sobre o plástico. Eu queria começar a falar da Casa Causa, né? Para quem não conhece ainda a fundo, a Casa Causa ela é uma consultoria de estratégias em ISG. Hoje a gente tem trabalhado, mas basicamente toda a minha formação e o início do nosso trabalho está pautado em gestão de resíduos. Então, desde 2014, eu venho trabalhando muito forte com toda essa temática de gestão de resíduos, conceito lixo zero, processos de desperdício de alimentos e embalagens, né? Todos os resíduos que fazem parte dessa cadeia: papelão, vidro, alumínio e o plástico. Um dos trabalhos que a gente faz e que eu mais gosto de fazer é justamente esse mapeamento de soluções novas. Muita inovação acontecendo, muitas pessoas técnicas, especialistas de faculdade, das universidades, pensando como é que a gente pode cuidar desse planeta e gerar menos resíduo, né? E acabar com esse lixo, né? Que é essa grande mistura. E foi nessa trajetória, né, Dani, que eu conheci vocês. Uhum. E eu estou super feliz de fazer esse trabalho de mentoria. E hoje a gente vai conversar muito sobre esse tema aí do vilão, né? Se o plástico é um vilão mesmo. A gente está enrolado no plástico em todos os lugares. Ele existe, ele está em tudo que a gente faz. Então, é isso, e eu queria que você se apresentasse e contasse um pouco da circulagem. O que é a circulagem? Qual que é o objetivo de vocês com a circulagem? Ai, obrigada, Flávia, por essa live. A gente está muito feliz de estar por aqui. Então, eu sou a Dani, sou a fundadora da Circulagem. Minha formação é engenharia florestal, então eu sempre tive esse contato aí com os recursos naturais a partir dessa formação. E no meio aí do caminho eu resolvi ir para gestão de resíduos e economia circular. Foi quando eu fundei a Circulagem, que tem como propósito trazer soluções para as indústrias relacionadas com economia circular. Então, a Circulagem já trabalhou com logística reversa, já trabalhou na cadeia do vidro, já trabalhou na cadeia dos têxteis, e aí, de repente, a gente caiu na cadeia dos plásticos, porque quando a gente fala de resíduos, a gente vai separando por material, para ficar mais fácil da gente fazer toda a gestão, porque cada cadeia é muito complexa para a gente misturar tudo igual é feito, né? Então a gente precisa trabalhar por cadeia, e hoje a circulagem atende indústrias que têm essa demanda que quer mudar o caminho do seu resíduo, focando em economia circular, e o plástico hoje é o que a gente abraçou, principalmente a gente vai falar um pouquinho do nosso projeto e dessa mentoria que você está fazendo com a gente, que hoje ainda está como P&D na circulagem, porque o projeto foi ficando cada vez maior, e a gente não vai conseguir colocar ele imediatamente para funcionar, infelizmente, mas logo mais ele vai estar por aí resolvendo o problema de todos os plásticos. E é interessante, porque é isso, né? Todos os plásticos. O plástico, ele já é complexo desde a hora que ele nasce. Ele vem do petróleo, mas aí depois a derivação que existe dele é gigante. Né? Eu lembro quando eu comecei, a primeira vez que eu fui numa cooperativa para aprender realmente o que era reciclável, reciclado ou não, eles me mostraram as separações dos plásticos, né? Então, PET, PP, PL, todos os tipos. Eu falei, gente, realmente é complexo a mistura de materiais, né? E as pesquisas, elas não são nada favoráveis, né, Dani? Eu acabei de receber uma, não sei se você viu, da Climate Integrity, que ela fala que 9% do plástico produzido globalmente só é reciclado. Só Muito pouco. 9%. E aqui no Brasil, para deixar a gente maluquinha, é 1,3% só.
E eu lembro que quando eu me aproximei desse tema, que era o lixo zero, que as pessoas falavam, mas isso é uma utopia, não existe lixo zero, o que, que você está falando de lixo zero? Por que, que você está trabalhando com lixo? Suponho tudo num saco preto e vai embora. Então, essa falta de contato que a gente tem de conhecimento, de que isso não é lixo, que isso é resíduo, de que ele tem um valor, né, na cadeia, desde a hora que é extraído até a hora que ele se transforma numa garrafa, em qualquer outro produto, absurdo, que a gente consome aí muita energia, que isso gera mudança, ajuda na mudança climática, e que muitas marcas dizem, né, para deixar o consumidor mais confuso, de que o plástico ele é reciclável, mas ele não é reciclado. Então, eu queria começar com você, para você explicar por que, que existe essa, né, essa divergência, reciclável, mas não é reciclado. Por que, que isso existe ainda no nosso no mercado? Reciclável significa que aquele material, aquela embalagem ou aquele produto, né, ele tem potencial de retornar a sua forma original. Então, se a gente está falando de embalagem, uma embalagem de PET, que é o que todo mundo conhece, vai voltar a ser um material PET que vai poder virar uma garrafa ou outra coisa. Então, aquele material, aquele produto que virou um resíduo, ele vai poder passar por esse processo e vai retornar para a cadeia de novo como um insumo. Então, quando ele tem esse potencial de ser reciclável, já vai para a embalagem, aquele símbolo de reciclável, e aí a gente tem essa informação. Essa embalagem é reciclável. Porém, quando a gente fala que para garantir aquela reciclagem, existe toda uma cadeia que ela precisa funcionar e ela funciona só regionalmente. Então, por exemplo, o plástico. O plástico, não, igual você comentou, né? A gente coloca num pacote todo, é plástico, mas existem vários tipos de plástico, são 7 tipos hoje que a gente classifica, sendo que o último são os outros, que na verdade é uma mistura de plásticos. E em cada tipo de plástico vai ter uma cadeia. Então não é que é plástico e tem uma cadeia só o plástico tem 7 cadeias diferentes. E o que que são essas cadeias? Ela começa ali, então igual você falou, o consumidor vai lá e coloca o saco de lixo para fora. Então vai ter que passar a coleta seletiva, depois da coleta seletiva vai levar para uma cooperativa, essa cooperativa vai separar, aí essa cooperativa, depois que ela separou esses tipos de plástico, ela vai vender para uma recicladora. Só que se não tiver recicladora próxima daquele plástico específico, ele está lá escrito que ele é reciclável, mas se não tem quem faça a reciclagem próximo, ele vai ser jogado para o aterro sanitário. Então, assim, explicando de forma simples, se a cadeia não fechar, ele já vira um material com potencial de ser reciclável, porque em algum lugar alguém recicla, mas se naquele local ninguém reciclar, ele vai ser enterrado, e aí a gente sabe que você está enterrando o dinheiro, né? Essa é a verdade, porque aquele material ele tem valor, então não existe lixo, ele é um resíduo que ele vai poder voltar para a cadeia, mas naquele lugar ele não vai voltar. Naquele lugar ele não vai ser reciclado. E hoje a gente trabalha com muito catador, né, com as cooperativas, eles são essenciais nesse desenho da gestão de resíduos hoje. E você ouve, você percebe que o nível a quantidade de material reciclável, né, que está indo para as cooperativas diminuiu muito. Desde a pandemia, isso virou, né, um case até, porque tinha muita embalagem, mas aí como que ia, contaminava, não contaminava, então, a partir de então... e o mercado, a gente ouve também, quer dizer, não tem material reciclado, né? Está faltando esse material. Por outro lado, a gente está, de novo, gerando mais materiais virgens, extraindo, produzindo e descartando, ou seja, nessa economia linear.
Por que você acha que as marcas ainda fazem isso? Por que não pode mudar radicalmente? Não pode ser monomaterial, por exemplo, que esse é um estudo que a gente ouve, né? Que é um estudo que as Uhum. marcas têm feito. Eu vou usar um tipo de material, porque aí fica muito mais simples essa cadeia toda virar Uhum. uma economia circular, eu conseguir reciclar, todo mundo vai poder reciclar o mesmo processo, né? O mesmo tipo de material. Por que você acha que não é viável? Por que as pessoas não pensam ainda num único uso de plástico? Você acha que isso é uma tendência? Vai acontecer isso? Olha, o que eu vejo é que as grandes marcas, tanto as grandes marcas que estão dentro da nossa casa, né, então elas produzem algum material, algum produto, alimento, bebida e a gente comprou essas marcas, quanto as marcas mesmo que fazem a embalagem e vendem para essas outras marcas. Então existem 2 grandes, cadeias aí que a gente está falando, quem está produzindo embalagem e quem está usando essa embalagem para envasar o produto que a gente vai comprar, que é a bebida ou o alimento. Então essas 2 grandes, empresas, assim, pensando assim, setores, eles estão buscando trazer embalagens monomaterial. E só voltando um pouquinho, existem 2 tipos quando a gente pensa que as embalagens não são monomaterial, assim, num grande resumo, né. Então existe, por exemplo, quando a gente pensa: uma garrafa de Coca-Cola, aquilo ali é monomaterial, a garrafa é de PET, o rótulo é um outro material, que aí pode ser PPP, papel, aí vão ter várias tecnologias e a tampa, pode ser PP ou PE. Então já são 3 tipos de plástico numa garrafa, mas quando você tira o rótulo e a tampa, a garrafa é só de PET. Então, naquela embalagem não tem só um monomaterial. Então, quando a gente fala monomaterial, existe tem esse sentido, a garrafa, a tampa e o rótulo ser um material só, e tem ainda as embalagens mistas que elas são várias camadas. E aí vai juntando uma camada o mais famoso que a gente vê, né, o salgadinho, tem ali o alumínio, tem um plástico, então aí tem as embalagens de leite, que a gente também consegue ver as 3 camadas mais nitidamente, mas, por exemplo, aquelas bandejinhas que a gente compra de mercado, às vezes, assim, na padaria de bolo, aquela coisa ali pequena, aquelas embalagens também, aquelas bandejas normalmente são umas 3 camadas de plástico, só que aí a gente não consegue ver as 3 camadas a olho nu, não é tão fácil para a gente. Mas então existem esses 2 tipos de mistura de materiais numa mesma embalagem. E aí então tem muita empresa olhando isso, como que eu transformo a minha embalagem no monomaterial, mas isso é um processo de longo prazo, infelizmente. Por quê? Primeiro que material, a gente acha que, aqui nós 2 estamos falando muito: o mercado", porque é um mercado mesmo, né, uma commodity, a gente está falando de grandes volumes, a gente está falando de preço, e os materiais têm preço muito diferente. Então tem materiais que são mais nobres, por exemplo, por que que a tampinha não é de PET? Porque o PET é um material mais caro do que o PP e o PE. Então, por exemplo, tem rótulo que é de PVC, que é o que mais atrapalha na reciclagem, mas o PVC é muito mais baixo o preço do que um PET. Então, o preço vai entrando ali para acabar com essa nossa teoria perfeita para dar certo a economia circular. E aí, quando a gente pensa: o preço da embalagem vai subir, automaticamente todos os produtos da cesta básica vão ficar mais caros. Então aí isso vai ficando mais complexo ainda do que a gente só falar de resíduo, né. Então o preço dos materiais é uma das coisas que acaba inviabilizando, ou dificultando essa transição mais rápida para monomaterial. E a segunda coisa é a exigência de conservação, por exemplo, dos alimentos. Então tem A nossa amiga Anvisa. a Anvisa e às vezes até do próprio produto. Então, por exemplo, o leite, por que que o leite não vai na garrafa PET? Porque ele tem que ter uma proteção, que a garrafa PET não permite. Então os plásticos, por mais que a gente olhe e fala assim: isso aqui é de plástico, então não passa ar, não estou vendo o ar passar aqui". Mas tem plástico que não tem uma boa vedação daquele alimento. Então eles vão colocando várias camadas para garantir que aquela embalagem fique totalmente perfeita para o pro produto que está dentro. Então por isso que também as pesquisas de monomaterial vão ficando complexas, porque você tem que garantir que algum dos materiais garanta todas as barreiras físicas, de luz,
que aquele produto necessita. E aí, quando a gente para pensar o iogurte, o leite, as bolachas, né, que a gente gosta de comer com crocância, ela não pode ter essa troca de ar, ela não pode pegar sol. Então, por isso que é muito complexo, né? Então, por mais que a gente tenha consciência, a gente quer mudar essa história, a gente sabe entender o porquê que a empresa não faz isso tão rápido. E aí, quando chega um material novo no mercado, agora chegou um material novo, um plástico que às vezes tem algum aditivo e que vai garantir tudo isso e vai eliminar esse monte de camada. A empresa tem que passar por um processo de mudar todos os equipamentos dela, todos, para ela conseguir produzir isso em escala. E aí vai mais prazo ainda. Aí o negócio vai ficando mais longo prazo ainda para a gente acabar de vez com essa mistura de materiais que dificulta tanto a reciclagem. É uma complexidade, principalmente quando a gente fala de alimentos. Acho que você trouxe um tema importante. E aí eu quero voltar de novo para a história do vilão. Né? O plástico realmente, porque é assim, né? Tem países que hoje estão abolindo o uso de plástico. A gente teve até hoje uma conversa com o Fabrício, onde ele falou isso, né? Quer dizer, a gente está falando de qual lei? Né? Da lei que vai regulamentar a reciclagem ou a lei que vai abolir? Essa lei que está abolindo o plástico, que tipo de material vai substituir o plástico? Aí a gente vai para o papel? Vai para o vidro? Quer dizer, não tem assim um depara. Não é para você, tudo que você faz hoje com plástico, ele tem a sua responsabilidade, ele tem a sua contribuição, o plástico. O que eu sinto de verdade é que a gente extrapolou no uso dele e usa ele, né? E começou a fazer um uso de uma forma muito, muito absurda, que não precisa. As marcas para grande preservação. Então, uma das coisas que mais me choca, ainda me choca hoje, é a história das frutas embaladas no plástico. No filme, o coco embalado no plástico, a banana embalada no plástico, sendo que a gente tem as próprias casca, né? cascas naturais deles. Então, assim, sabe, até me fugiu a palavra, mas o uso mesmo, né, abusivo do plástico para tudo. Então, ele não é o vilão, né? Ele é super importante, porque ele é utilizado, quando você está falando de alimentos, a gente trouxe toda a parte médica hoje. Exatamente. A parte de a indústria automobilística. Então, assim, ele tem vários usos, usos eletrônicos, né? Também tem muita coisa que é difícil a gente falar, então vamos substituir o plástico imediatamente. Mas eu concordo com você nesse sentido de abusar nesse uso do plástico, então colocar embalagem plástica onde nem precisa, porque a gente já tem a casca ali da fruta e tudo mais. E eu diria ainda mais, assim, pensando numa vida até mais saudável, o volume de alimentos processados foi trazendo a facilidade e tirando a saúde, que aí foi precisando de mais plástico ainda, porque você processa o alimento, então, em vez de comer a fruta, você vai comer a fruta picada com não sei o que, com não sei o que lá, e que dura 2, 3 meses no supermercado. Então, aí você precisa de uma embalagem para fazer a proteção de tudo isso mesmo. Então, eu também vejo que quando a gente fala assim, vamos banir o plástico, eu vejo que tinha que ir muito mais num sentido de vamos trazer o plástico para um uso consciente e garantir a reciclagem dele. Porque se a gente precisa dele para garantir essa vida corrida, né? Porque hoje, quando a gente pensa em todas as facilidades da nossa vida, a gente também pode olhar com esse olhar assim, o plástico me ajudou em várias coisas, na praticidade de não ter que cozinhar o tempo todo, comprar uma marmita, fazer uma outra coisa, enfim, levar alimentos diferentes para regiões que não teriam aquele alimento, aquele acesso, então o plástico garantiu essa proteção, então a gente não vive sem ele. Mas a legislação, eu vejo que ela tem que vir mais no sentido de garantir que ele seja reciclado, então dá uma tristeza muito profunda ouvir esse número de que apenas 1% do nosso plástico é reciclado. E isso está à vista do consumidor, das pessoas. Porque você vai na rua,
você vê o tanto de lata, de embalagem de plástico jogada no chão. Você vai num show, num evento, no mar, na praia. Então, assim, quando a gente fala que em 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe no mar, é verdade. É verdade. É um absurdo o que você enxerga e que você encontra de plástico. Mas eu sempre gosto de trazer uma visão mais apreciativa do processo. Como eu falei, a Casa Causa, ela sempre está... Um dos nossos grandes DNAs é fazer conexões, é entender quem hoje tem uma solução, com quem precisa e como isso dá match para poder as coisas acontecerem, para a gente poder fazer transformação. Me conta da circulagem, qual é o foco de vocês? O que vocês vão fazer? Para que vocês nasceram? Com certeza a gente nasceu para mudar esse cenário e ajudar os atores da cadeia que precisam ser ajudados para garantir a economia circular. Então, assim, quando a gente olha, tem vários atores, né? Então, assim, o governo ele precisa garantir a coleta. Mas hoje a circulagem não está focada no governo, apesar dele ser um ator importante. Hoje a gente está focado nas indústrias, porque a indústria ela precisa repensar toda a embalagem dela, ela precisa garantir todo esse processo de ver a cadeia que ela está inserindo a embalagem dela e garantir a reciclagem daquele material. E muitas vezes ela pensa na embalagem porque a embalagem vai ser bonita, para atrair mais consumidor, e quando a gente vai ver aquilo que ela coloca, aquele aditivo, aquela cor, aquele brilho da embalagem que chama atenção no marketing, atrapalha na reciclagem. Então, a gente ajuda a indústria nesse sentido. E por isso que a gente começou a desenvolver um projeto relacionado com como que a gente aumenta a reciclagem no Brasil. Esse era o nosso foco. Como que a gente vai aumentar a reciclagem do plástico no Brasil? E aí a gente começou a entender todos esses números que a gente comentou aqui um pouco, e um dos números que também foi alarmante para a gente ter o start de como desenhar a nossa solução, foi que a maior parte das recicladoras, em torno de 80% do que a gente chama de parque reciclador do plástico, está no Sudeste e Sul. E aí, quando a gente olha que o plástico ele está em todo lugar do Brasil, a gente precisava viabilizar uma solução que fosse fácil para ser levada para qualquer lugar. E aí, quando a gente olha que cada recicladora faz um tipo de plástico, então, igual eu comentei contigo, são 7 tipos de plástico, então é uma que só faz PET, uma que só faz PP, uma que só faz PE. Então, a gente se desafiou a entender tecnicamente se era possível juntar as reciclagens. E aí a gente teve que fazer vários estudos profundos, assim, realmente da parte técnica, da parte de equipamentos, e não dá para você misturar todos os plásticos, ir lá e fazer uma reciclagem só, isso realmente não dá. Mas a gente conseguiu estruturar uma recicladora que ela não tenha mistura de materiais, porque isso é uma questão de contaminação e não pode acontecer. Ela é toda separada, mas ela é compacta ao mesmo tempo, e ali a gente consegue fazer reciclagem de PET, de PP, de PE, de PS, o PS é o isopor, o nome técnico do isopor, e para têxteis. E a gente criou uma cascata de reciclagem, onde em algumas situações, assim, alguns processos dentro da nossa recicladora, o que sai de resíduo de um processo, porque todo processo também gera resíduo, vira insumo para um próximo equipamento, e aí você vai conseguindo, em uma única recicladora, fazer 5 tipos de plástico. E aí, quando eu falo que ela é compacta, é porque ela cabe num galpão normal de indústria, um galpão, porque as recicladoras normalmente são muito grandes, né? São 10.000 metros, 30.000 metros quadrados, é um negócio sempre gigantesco. As pessoas não têm noção do que é uma recicladora, né? Nunca a gente que está imbuída aí, está envolvida no processo, você já foi de lixão a recicladora. Então, quando você fala é um processo menor, isso é super importante, quer dizer, porque geralmente as recicladoras são máquinas gigantes, né? Porque o volume é grande, você tem que acondicionar muitos resíduos. Então, só para ver se eu entendi o que você está dizendo, acho que é legal a gente deixar isso claro. Ou seja, vocês são... É uma máquina, uma recicladora é uma máquina, a gente está falando? Não, são várias máquinas. Essa é uma cascata de equipamentos, assim. A gente teve que fazer um processo com vários equipamentos.
que eu trago esses 5 tipos de plástico que você falou e também pode ter têxtil Isso, nessa usina. E isso. essa usina você vai reciclando esses plásticos e no final eu saio com matéria para fazer novos materiais de plástico. Isso. Né? E todo separado. Então, vai reciclar PET, sai PET, aí resina de PET, vai ser PP, vai sair a resina. E aí, como a gente teve que fazer para garantir, né, esses equipamentos todos juntos num lugar compacto, a gente está usando uma tecnologia muito interessante que no final a gente sai com uma resina que ela pode ser usada para embalagem de alimentos, que é o que a gente chama de grau alimentício, né? Então, que não são todas que você pode usar pensando em material reciclado, e por isso também é um motivo que muita gente acaba usando, plástico virgem, resina virgem para fazer embalagem, porque não aquela resina que sai do processo, às vezes, não tá boa o suficiente para ter contato com o alimento. A nossa vai poder ter contato com o alimento. A grande paradigma do plástico era isso, que cada É, vez que você reciclava, ele perdia, você tinha o downcycling dele, né? Ele é, ficava pior, 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 até chegar uma hora que você não é, conseguia usar para mais nada. E você estava exatamente. dizendo o seguinte, não, a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia onde a gente pode reaproveitar, inclusive o plástico, ser Aham, utilizado no alimento, que antes também era um paradigma, né? exatamente. APP para alimentos, a É. qualidade, ou seja, a gente consegue. Isso a gente pode chamar de economia circular. É, porque você dá uma vida maior para aquele material. Então, Exato. você vai circulando mais vezes aquele material. Então, Uhum, a vida do plástico vai ser maior, a vida daquela embalagem vai ser maior. E aí você não dá o downcycling. Então, antes era uma embalagem, virou uma vassoura. Não, não, ela ou virou uma sacolinha, desculpa. Ela voltou a ser embalagem, ela realmente vai circular aquele material. uhum. Ela volta para o propósito que ela nasceu. E Uhum, aí, a pergunta que não quer calar. Isso merece, isso, lógico, precisa de investimento. sim. As marcas precisam olhar para isso e falar o seguinte: olha, minha embalagem vai, né, sair daqui, tenha todo o processo de logística reversa, eu vou Uhum, coletar, eu vou ter um ponto de descarte, e isso vai ser transformado. A gente precisa de uma fiscalização de leis para que isso uhum, aconteça. Quer dizer, as leis até já existem. Hoje a gente até conversou também sobre isso, né? Quer dizer, uhum, a lei de reciclagem hoje está para ser regulamentada, ela ainda não uhum, está. Mas a pergunta é um processo que custa. Quem é uhum. que vai investir nisso? Você enxerga que as marcas elas estão prontas para investirem? Vocês estão tendo fácil acesso às marcas, É, para poder oferecer essa solução e como eles têm se mostrado interessados ou não em relação a essa novidade, essa inovação que vocês trazem? a gente está exatamente nessa fase de validar quem que vai, entrar com a gente como pioneiro para construir essa fábrica. E a gente já conversou com muitas marcas, e a gente vê que as marcas que estão à frente, né, olhando que a legislação está evoluindo, então ela vai precisar colocar material reciclado na sua embalagem, ela vai precisar, comprovar uma meta maior de logística reversa, então ela já está enxergando à frente, que as metas delas vão ficar maiores. E além disso, quando a gente olha aquela primeira parte do nosso bate-papo aqui, né, os gargalos do parque reciclador, a cadeia não funciona como deveria, e ela sabe que está faltando material no mercado e que vai ficar pior, vai faltar ainda mais. Então existem várias soluções que vão atendendo essas metas de logística reversa, mas que elas não garantem totalmente essa adicionalidade. Então a gente não sai desses números muito ruins de 1% do plástico reciclado. Então, mas tem soluções de logística reversa. Então, quais soluções que vão adicionar mais plástico para essa cadeia e vai circular o plástico? Então, essas marcas que estão olhando à frente, a gente está conseguindo evoluir na conversa. Então, a gente está conseguindo trazer para novos projetos, olhar o nosso projeto e entender os números, são empresas que estão querendo entrar
Até agora a gente não fechou nenhuma parceria, então eu não tenho ainda uma novidade boa, assim, já fechamos a parceria, vamos inaugurar a primeira, mas a Mas gente está vocês nessa já, fase de conversa. mas vocês já prototiparam uma parte dessa solução com alguma marca? A parte mais teórica. Então, a gente ainda não tem o equipamento, os equipamentos. A gente tem toda a planta industrial desenhada, porque a gente precisava ter certeza que os equipamentos poderiam ser colocados, os que a gente estava desenhando, no mesmo lugar, né? Então, eles poderiam estar na cascata, eles iam funcionar. Então, a gente fez simulações de planta industrial, que é um negócio meio complexo de explicar, mas simplificando é isso. A gente fez a simulação industrial em software. Então, a gente tem certeza que ela é possível ser implantada. Isso é um fato. E o que a gente está estruturando são testes dessas resinas de uma forma que vai ficando um pouco mais complexo e a gente ainda não bateu o martelo como ele vai ser. E enquanto isso, a gente está conversando com as marcas para ver quem que vai entrar com a gente nesse pool de empresas que podem colaborar e verticalizar a sua reciclagem. Então, em vez da empresa, então o que a gente enxerga? A empresa, ela tem um monte de meta de logística reversa, meta 2030, ela já está olhando para a economia circular. E do outro lado, ela depende de um parque reciclador deficitário. Então, ela tem a meta, mas quem cumpre a meta não é ela, é esse parque reciclador. Então, a empresa que entende que ela pode verticalizar e não ficar dependendo dos outros, é quem está sentando para conversar com a gente. Agora, tudo bem, esse é o lado da empresa. O consumidor tem que ficar atento, a gente já vai falar dele, mas aí tem o poder público, porque a gente sabe que não existe nenhum incentivo para nada, né? Para reciclar. Você tem incentivo para comprar material virgem, que às vezes é bem mais barato, e não para reciclar. Inclusive, hoje a gente também estava discutindo que o Paraná ele está saindo na frente com tributos, com incentivos para esse tema de reciclagem. Você acha que é uma meta também? Seria um incentivo, seria uma forma de viabilizar se a gente trouxesse aí uma legislação uma tributária para que as marcas pudessem ajudar, né? Para que isso ajudasse nas reciclagens das marcas? Com certeza, porque isso facilita, por exemplo, se vem alguma legislação que facilita com que a empresa que a empresa que investir no projeto estruturante, a empresa que investir no processo de reciclagem, no parque reciclador, ela tivesse facilidades, ela atendesse a meta, ela tivesse vários benefícios nesse investimento, ela investe de um lado, mas ela ganha do outro, isso já seria um ponto interessante. Para a recicladora, garantir que os incentivos fiscais, eh fizessem com que a resina, no final, ela saísse mais barata do que uma resina virgem, que é o que não acontece hoje. Então, a gente pega uma resina, a gente pega um um resíduo, faz todo o processo de reciclagem, então é um processo de transformação e volta a ser resina. Só que essa resina, por ter passado por esse processo, ela fica mais cara do que a resina virgem. Então a gente vai trazendo várias coisas que vai impedindo a reciclagem. Ninguém quer reciclar, porque é tudo uma questão de custo. E aí a empresa que quer comprar uma resina para fazer sua embalagem ou outro produto, ela vai comprar o que é mais barato. Ela não vai comprar, então ela vai lá e compra a resina virgem de novo, ela não compra a reciclada. Então, nesses pontos, tendo esses incentivos fiscais para diminuir o custo da resina, então, seja o tributário, seja nas licenças, porque as licenças de implantação de uma recicladora também são um custo absurdo. Então, tudo vai ficando muito caro para a indústria recicladora, e quando a gente olha a indústria que tem que atender logística reversa, que são os donos de marca, para ele também a logística reversa está cara, então ele não começa a não incentivar. E principalmente na logística reversa, que é o que a gente fala, o mais caro é o transporte. Porque imagina, é o que você falou, a gente consome o Brasil, a dimensão que a gente tem. Você está no sul consumindo plástico, você está no norte consumindo plástico, você está no nordeste, só que você tem uma recicladora a 500 quilômetros de lá. Tem lugar que muito mais. Então, esse plástico não vem para, né? Não, ele não é reciclado. E, infelizmente, a gente ainda sabe que a gente tem um percentual de chão grande ainda, né?
Então, Ele não é coletado, ele não é triado, porque às vezes não tem cooperativa, aí não tem lei que incentive a cooperativa, que facilite a gestão daquela cooperativa, então não vai acontecendo nada. O plástico vai indo só para o lixão ou para enterrar. exato, né? Quer dizer, você consome, a indústria produz, é a história da economia linear. Uhum. A gente consome. Nada facilita a economia circular. Essa é a Exato. verdade. Agora, o que eu sempre digo, soluções existem, né? Quer dizer, você é engenheira, a, a tua equipe, a Bruna também, é engenheira química. Isso, a gente é formado eu sou engenheira florestal e também tenho formação em tecnologia, a Bruna é química e também gestora ambiental, a Milena é engenheira ambiental e a gente tem toda uma outra equipe que vai ajudando na parte também tecnológica, enfim, a gente vai trazendo outros profissionais, né, nesse pacote multidisciplinar. Hoje a gente está, bom, está claro que o plástico realmente ele não é o tão vilão quanto a gente imagina, ele tem a sua especificidade e precisa ser utilizado de tal forma, né, principalmente para garantir essas premissas aí que a gente falou, de alimentação, de conservação. Existem soluções para a gente poder fazer uma reciclagem rápida e eficaz, para que ele não tenha esse downcycling. Para a gente ir concluindo, qual é a orientação que a gente dá? Né? Quer dizer, vamos pensar, pensando no consumidor, que é aquele que vai no supermercado, que compra, que gosta de marca, que não está nem aí, né? Sabe do plástico, mas ele quer comer o que está dentro da embalagem. O que ele teria que começar a fazer, esse consumidor, consumindo plástico? Qual a primeira coisa que você acha que ele tem que fazer? Qual a orientação que você dá para ele? A primeira coisa seria o consumo consciente. Então, se tem aquilo que você comentou que eu achei perfeito. Se tem uma banana embrulhada no plástico e a banana normal, compra a banana normal. Não escolhe a embrulhada no plástico. Diga não ao plástico. Diga não a esse plástico desnecessário. Porque tem outros plásticos que a gente não consegue evitar. Então, aquele que você consegue evitar, evite. A história do canudinho, né, que tem muita gente que fala: mas é só um canudinho", mas o canudinho ele é leve, então às vezes mesmo que você tá na praia, você usou aquele canudinho porque você achou necessário e você jogou na lixeira certa, bateu um vento e leva ele pro mar sem você ter controle, então não usa. E aí, esse ainda é um tema, né? O canudinho foi o primeiro que a gente conseguiu legislar e falar assim, não canudinho, mas aí também o pessoal esperto saiu do bioplástico, né? Saiu do plástico para um bioplástico, para plásticos que são terríveis também. Então, é um tema. Os copinhos plásticos de uso único também, Exatamente. tem a consciência, mas também todo mundo indo para o papelão, né? Então, assim, acho que você traz a parte do primeiro R que a gente fala, né? Que é o repensar. Como é que a gente repensa esse uso do plástico? A gente trabalha com muitos eventos a Casa Causa, ajudando. Então, a primeira atitude, ação que a gente chega quando a gente chega num evento me conta como vocês fazem e como a gente pode refazer isso. Então, é o refazer, né? Então, legal, a relação da consciência. O que mais, Dani, é importante? Bom, depois que ele repensar, que ele olhar esses plásticos e decidir ali na hora dele comprar, é isso, a gente sabe que é impossível não comprar plástico. Na hora que você for no mercado, alguma coisa vai vir. E normalmente vem bastante, não é pouco, né? Outra coisa que você pode evitar, que é o mais fácil de todos, é a sacolinha plástica. Leve a sua sacolinha, né? Uma das coisas mais fáceis. Agora, você comprou plástico, levou para sua casa, você tem que destinar de forma correta. Você tem que saber, você consumidor, que você é responsável pelo que você está gerando ali de resíduos. Então, do mesmo jeito que a gente fica falando das empresas, as empresas poluidoras, todo cidadão tem que entender que ele também é poluidor. Todo mundo causa impacto. Então, a pessoa tem que assumir que eu estou levando do supermercado para minha casa e depois que eu consumir, o lixo que eu estou gerando é meu. A culpa é minha. Eu estou impactando o mundo. A partir dessa consciência, ele tem que saber como que eu vou fazer para destinar corretamente esse resíduo.
Então, se eu moro numa cidade que não tem coleta seletiva, eu tenho que descobrir onde vai ser o ponto de coleta voluntária. E aí vai dar trabalho, mas se você quer ter consciência daquilo que você está impactando no mundo, você tem que pôr a mão na massa. Então você vai ter que separar seu lixo em casa, pegar o reciclável e ir até o ponto de coleta e destinar de forma correta. Ah, não Então, o tem que você está ponto. falando a gente precisa mandar para a reciclagem. Sim, Ponto. É ponto. plástico. Ah, mas eu não sei se essa caneta ela É, recicla. Ah, eu não sei se esse celular ele recicla. Ou seja, você vai bater no Google e vai falar assim, celular exatamente. reciclam, né? Você vai perguntar, canetinhas reciclam. Primeira coisa, manda para a cooperativa, manda para alguém Manda. que recicla, porque de lá eles conseguem dar o encaminhamento, certo? Exatamente. E Melhor garante que chegue lá. Então, isso. outra coisa que as pessoas às vezes, eu peguei, separei na minha casa e coloquei para fora no dia que passa a coleta. Só que você colocou no dia certo? Quem tem casa de rua, né? Porque você tem que entrar no site da prefeitura e você tem que saber que dia que passa o caminhão de orgânico e que dia que passa o de coleta seletiva. Então, tudo isso é uma preocupação que a pessoa tem que ter e colocar no dia certo um e outro. Então, é ela não misturar na casa dela e quando ela for destinar no dia correto da coleta. Aí nessa você já está garantindo que vai chegar na cooperativa. Chegou na cooperativa, eles vão separar. E o que for, ele não conseguir reciclar, o que as cooperativas não conseguirem reciclar, ela vai mandar como rejeito. E eu sempre penso assim, é exatamente isso que você falou, quando eu fico na dúvida, será que na minha região recicla isso daqui? Será que o tamanho desse plástico, porque aí eu já vou começando a ficar pirada, né? Será que o tamanho desse plástico que eu estou mandando, eles vão conseguir separar na mão, porque é manual? Mas eu sempre mando porque eu penso assim, no final, a cooperativa, ela vai ter o número de quanto está indo para rejeito. E a circulagem já fez muita gravimetria na cooperativa para a gente conseguir entender tudo isso dos inputs dos plásticos que tem que ir para reciclagem, a gente teve que fazer muita gravimetria. E a gravimetria é no que está indo para rejeito. Então, na dúvida, não sendo orgânico, né, por favor, não manda sujo, manda para a cooperativa. É isso. É o destino, o melhor destino É, para recicláveis são as cooperativas. sim, E aí a primeira coisa é como é que ela chega até a cooperativa? Se é pelo caminhão que passa a concessionária que passa na porta da minha casa, se é. é pelo ponto de entrega voluntária, se é pelo catador que está ali, Aham, a raça dele autônoma, se é um ponto, um ecoponto. Então, assim, uhum. tem formas. Acho que isso é super importante. Então, E agora igual, eu só ia adicionar uma coisa, quem está no grande centro, dá uma gulgada e vê se você não se tem alguma coisa mais que você pode separar. Então, por exemplo, existem marcas que fazem separação de chinelo. Então não manda o chinelo para lá, vai lá e se dá o trabalho de mandar o seu chinelo quebrado para aquela loja, vai lá e entrega na loja. Tem marcas que já estão coletando, nas suas lojas mesmo, roupa que não dá para ir para doação, né, roupa que já está rasgada, que você vai ter que jogar fora mesmo. Então você tem como você destinar a roupa. O eletrônico, tem vários pontos de coleta de eletrônico em lojas que vendem eletrônicos. Então, quem vende chinelo está coletando chinelo, quem vende eletrônico está coletando eletrônico, quem vende cosméticos está coletando embalagem de cosmético. Então, quem está nos grandes centros pode fazer um pouco mais. exato, e é ótimo porque cada resíduo, é o que você falou, tem a sua trilha. É, Medicamento, farmácia, exatamente. material de construção, aonde você compra. Então, essa é uma forma da gente, como consumidor, também pressionar e falar o seguinte: ó, a gente não quer esse resíduo jogado em qualquer lugar, né? Aham. Quer que vocês cuidem. Muito bom. Bom, poder público, acho que a gente já falou, quer dizer, as leis, né, fazerem valer essas leis e Exato. acompanhar essas leis, Uhum, ou seja, checarem, né, terem um acompanhamento mesmo, fiscalizarem isso, e as marcas uhum. repensarem nos materiais que elas podem utilizar. Hoje a gente também tem, aí se depara, Dani, com vários materiais que são que vêm da natureza, né? Biomateriais. Então,
como é que você enxerga esses materiais hoje dentro dos produtos? Quer dizer, eles conseguem ter essa condição de acondicionar bem, de manter qualidade dos materiais, dos produtos, e ele é fácil reciclagem? Depende do produto. Então, tem biomateriais que eles garantem, assim, primeiro assim, tem produto que não precisa de grandes proteções, mas ele precisa de uma embalagem. Então, esses produtos de imediato já podem virar para monomaterial, para monomaterial não, desculpa, para biomateriais, né? Materiais de fonte renovável. Então, igual você comentou, tem muita gente que fala, todos os plásticos vão virar, eh, todos os plásticos vão virar, desculpa, todos os plásticos vão virar papel? Depende, então, tem, por exemplo, eu pensei agora, tem uma, sabe quando você vai comprar uma caneta e vem aquele plastiquinho da caneta? A caneta, ela não precisa ter proteção nenhuma, mas ela precisa, às vezes, ter uma embalagem para ter uma marca, alguma coisa. Então, pode virar um monomaterial que tem ali entrada de ar, entrada de luz, não precisa de grandes proteções. Então, tem muito biomaterial que ele já pode substituir muito plástico, mas muito mesmo. E eu vejo como uma tendência, muito boa mesmo, assim, porque quando a gente olha, assim, o plástico ele é um polímero. E aí, a celulose que vem da árvore é um polímero, a cana de açúcar gera um resíduo que é um polímero, a mandioca é um polímero. Então tem várias fontes renováveis e que até são resíduo daquela indústria, daquela agroindústria, que pode você fazer todo um processo para obter aquele polímero e transformar ele num bioplástico que não vai virar que vai se degradar de verdade, né, que ele vai compostar, né, que esse é o objetivo de um bioproduto, né, você conseguir compostar. Então eu vejo que é uma tendência e que com certeza isso vai acontecer em vários produtos, mas eu ainda acredito que a gente vai ter que esperar, porque vai ser no longo prazo. Porque quando a gente olha os grandes números, o volume de plástico que é produzido, a indústria de plástico é tão grande que nenhum desses materiais consegue fazer uma produção em escala É, imediatamente. é. Nem o papel. Nem o papel, assim, Não, não nem tem o papel. como. Não, e assim, ele é muito adaptável, né? O plástico. Você torce, você gira, você amassa, você, né? Então, assim, ele tem uma propriedade que ninguém tem, de É. plasticidade e tudo, né? Mas é Eu isso. fui num evento muito legal que comentaram assim, tem os materiais que a gente está enxergando e tem os novos materiais que a gente nem imagina que vão surgir, né. Então tem também essas pesquisas profundas de novos materiais, material que não tem nome ainda, é a mistura disso com aquilo que vai virar o material Y. Então É. tem isso também, só que vai ser no longo prazo, a gente não consegue de imediato. Isso foi também um input para a circulagem focar em uma recicladora. Foi assim, então o que que a gente faz imediatamente para o plástico que está sendo produzido, gerado e enterrado agora? O que que a gente tem que fazer para garantir a circularidade do plástico de hoje? Porque tem muita gente pensando no plástico de amanhã, que é ótimo, mas e o plástico de hoje? A gente tem que correr. A gente tem um passivo. Ô, Dani, quando você fala de ser uma solução mais compacta, eu fico imaginando, a gente até discutiu isso numa mentoria de toda essa tragédia lá no Rio Grande do Sul. Tanto, né, o tanto de resíduo que a hora que a água baixou, que estava lá, se a gente tivesse várias mini usinas e colocasse esse material, né, quer dizer, olha Nossa, quanto resíduo a gente ia tirar do meio ambiente, quanta transformação a gente ia ter, esse material já poderia voltar para ser transformado em outras coisas que com certeza para a região vai demorar para chegar, ou aham, seja, essa agilidade toda que existe, esse pensamento todo, né, essa forma, e a gente ainda muito preso, né, nessa complexidade do resíduo, das leis, do custo, uhum. sei lá. Eu quero ser sempre positiva em relação a isso e parabenizar vocês que estão sempre olhando, essa geração que está sempre olhando novidades e trazendo,
e sendo incansável, né? Porque recebe não o dia inteiro, não de marca, não de governo, não de investidor, não. Mas que a gente precisa encontrar esse. Qual é por onde a gente consegue impactar, né? Qual é a brecha, né? Qual é a floresta que vocês vão conseguir encontrar aí? Acho que a gente está caminhando para Uhum. pensar em algumas formas, né? Ah, Muito bom. Você quer trazer mais algum ponto para finalizar? Alguma orientação ou alguma fala final para quem está ouvindo a gente em relação ao plástico e ao seu uso? eu gostaria de trazer talvez alguma coisa mais otimista, né, porque quando a gente começa a falar de plástico e da realidade, a gente sempre acaba indo para esse lado de todos os impactos negativos, né, então acho que trazendo uma fala otimista é que tem muita gente querendo fazer diferente, muita gente querendo trazer solução, e também tem muita marca querendo mudar, né. E eu vejo que, esse tipo de live que a gente faz, esses encontros, as mentorias, as acelerações, vão ajudando a aproximar quem está trazendo inovação com quem, tenha um impacto maior, né. Então as marcas, por conta de toda a produção que é muito grande, elas acabam impactando muito, mas elas também têm ali um poder na mão delas, que é a partir do momento que ela toma uma decisão de mudar a embalagem, de trazer, educação ambiental, elas podem mudar muita coisa. E eu vejo que tem muita marca querendo fazer e já está fazendo, e eu realmente espero que quem está querendo fazer diferente cada vez se una mais. Eu vejo que existe esse movimento, né, então a economia circular vai trazendo um monte de gente que já está falando de resíduo e resíduo é economia circular e está falando de materiais orgânicos e todo mundo vai se juntando e vai virando um grande movimento e eu tenho certeza que num futuro não muito distante a gente vai ter números diferentes, porque tem muita gente pensando nisso, tem muita gente correndo atrás e, eh, essa ansiedade climática, então a gente que entende de mudanças climáticas, a gente sabe que tudo está correlacionado no grande impacto das mudanças climáticas, então todo mundo vai trazer uma solução e uma hora a gente vai mudar esse cenário. Não, super precisa. E vamos torcer, a gente está aí esperando essa regularização da lei de reciclagem, que disseram que está para sair esses dias, que eu acho que vai ser um grande avanço também e um alavancador, né, de mudanças, porque é lei, aí as pessoas acabam, infelizmente, já que é lei, tem que fazer, e isso tudo ajuda. Dani, super obrigada, sucesso aí para a circulagem. Obrigada. E vamos continuar compartilhando os conhecimentos e até os passos, né, da circulagem, para onde vocês vão caminhando, tá bom? Ai, muito obrigada, parabéns por tudo que você faz por todas nós aqui das startups e todo o movimento que você também está aí liderando com a Casa Causa e Lixo Zero, e você está sempre em todos os lugares ajudando muita gente, então obrigada. Obrigada Obrigada. pela live e por toda essa sua força aí dentro da mudança, essa é a verdade. Tá bom. Beijo, Um obrigada. beijo, tchau. Tchau. Tchau.